A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando @Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Feira, dia 13 de março de 2025, essa é a nossa Rádio Mais Brasil, este é o Mais Brasil Mundo, que hoje vai conversar com um cara muito importante. Mas antes de conversar com esse cara muito importante, eu conversei com o Copilot. Isso é o que dá o cara ser velho e solitário. Eu acordei para conversar com a inteligência artificial hoje de manhã. E eu perguntei, eu até gravei a conversa com o Copilot aí para começar, antes de apresentar o meu convidado, conversei com o Copilot. Por favor, não me leve a mal, mas eu fiquei impressionado com as respostas do Copilot que vão servir de base para o que eu quero conversar com o meu querido convidado de hoje. Vou pedir para o Gabriel que coloque no ar aí a gravação da minha conversa com a inteligência artificial da Microsoft hoje de manhã. Bom dia. Me fala um pouco sobre o quarto poder. Claro. O quarto poder tradicionalmente refere-se à imprensa e os meios de comunicação. Eles agem como um baluarte da democracia, monitorando e investigando ações dos governos e instituições. O quarto poder tem a capacidade de moldar opiniões públicas, fiscalizar autoridades e contribuir para a transparência e o equilíbrio de poder. Quer saber algo específico sobre o quarto poder? Sim, gostaria de saber a importância da ética. A ética no quarto poder é fundamental. A imprensa tem a responsabilidade de informar o público de maneira justa e equilibrada. Princípios éticos, como imparcialidade, veracidade, integridade e respeito à privacidade, são essenciais para manter a confiança do público. Sem ética, o quarto poder arrisca prejudicar a democracia, promovendo desinformação ou vícios. A ética garante que o jornalismo sirva ao interesse público e não a interesses próprios ou corporativos. Interesses próprios, corporativos ou políticos, quais são os piores e o qual que ameaça mais a democracia? A ameaça mais significativa à democracia é a manipulação da informação para fins políticos. Quando veículos de comunicação favorecem um partido ou agenda política específica, eles podem distorcer fatos, omitir informações importantes e criar narrativas tendenciosas. Isso pode polarizar a sociedade, minar a confiança nas instituições democráticas e desinformar o público. O jornalismo ético é crucial para contrabalancear essas ameaças, promovendo um debate público saudável e uma sociedade bem informada. E por que nas universidades não é isto que é dito aos alunos de jornalismo? Isso é relativo. A maioria das universidades ensina princípios éticos no jornalismo. Contudo, a prática pode diferir por causa de diversos fatores, como influências externas, inclinações ideológicas e pressões comerciais. Pode ser que, na prática, os jornalistas enfrentem desafios que complicam a adesão estrita à ética. Mas o ensino da ética é uma parte essencial do currículo de jornalismo, crucial para formar profissionais conscientes e responsáveis. Muito obrigado por enquanto. Tenha um bom dia. Disponha. Tenha um ótimo dia, Glauco. Se precisar de algo, estou por aqui. Pois é, quem disse isso não foi nenhum ser humano, foi uma voz que canaliza a inteligência artificial da Microsoft. Então, até
máquina sabe da importância da ética para um jornalismo decente e a responsabilidade que este quarto poder tem diante de um negócio chamado democracia. Quando a inteligência artificial falou em valores como integridade, verdade, etc., eu me lembrei do meu convidado de hoje, que tem todos esses valores. É um jornalista brasileiro, foi diretor do Grupo Estado, que também opera emissoras de rádio, foi editor de opinião do Jornal Estado de São Paulo e hoje opera o site O Vespero, e também edita vídeos de conversas maravilhosas com vários interlocutores ao longo da semana. Mas esse meu convidado, ele acima de tudo, eu chamo ele aqui no programa e ele generosamente aceita o meu convite porque ele é um cara muito legal. Então, além de tudo que é valor, o meu amigo Fernão Lara Mesquita é um cara muito legal. A quem eu dou bom dia e tenho um prazer enorme em conversar. Bom dia, Fernão. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. E aí? Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Tu sabes que quando vou conversar contigo, eu não posso chegar despreparado, eu tenho que me preparar, porque afinal de contas, tu és um cara que tens o branding no teu nome, né? Então, nós estamos falando com um cara que tem história, que tem experiência, mas acima de tudo, Fernão, tu tem um negócio que é tão raro, né? E que Deus te dê vida longa e próspera, para que tu continues nos inspirando e inspirando os nossos amigos aqui da Rádio Mais Brasil a seguir na nossa senda em busca da liberdade e em busca de fazer um jornalismo que seja equilibrado, um jornalismo que privilegie a verdade, privilegie os fatos e, acima de tudo, privilegie a boa reflexão sobre os fatos para que a gente não caia nas armadilhas nem de um lado nem de outro, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, eu queria conversar contigo porque fez 50 anos, em 1974 foi lançado o filme Todos os Homens do Presidente. Em 73 foi lançado o livro, best-seller na época, né? E depois um filme que foi muito... Até hoje é incensada a dupla Bob Woodward e Carl Bernstein, né? Que desvendaram o famoso escândalo Watergate. 50 anos depois, Fernando. Então, é isso que me inspirou, está me inspirando a minha conversa contigo hoje. Falar sobre o bom jornalismo e aquele jornalismo que a gente espera, que gostaria que acontecesse aqui no mundo inteiro. Eu primeiro te pergunto, tu acompanhou a história de Bob Woodward, Carl Bernstein e o escândalo Watergate? Aquilo, Fernão, não daria página 20 na crônica policial. O que tu achas? De hoje, a coisa piorou muito de lá para cá, né? Mas ali tinha... eu acompanhei muito isso. Eu estava ainda na universidade, na USP, nos barracões, imagine. A filosofia da USP, nos anos 70, você imagina como é que era a barra ali, né? Meus professores eram de Marilena Chauí para baixo. Então, tinha, vamos dizer assim, com quem discutir. E esse tema apareceu lá, né? E, claro, foi tomado imediatamente pela esquerda como sinal da decadência dos americanos, não sei o quê. E eu dizia o contrário, de, olha, esse aí é o maior sinal da saúde deles. Um país que derruba o seu presidente porque ele mentiu, né? Não pode ter um sinal mais claro de civilização, né? e de vitória da civilização sobre a opressão. Mas, enfim, ali naquele episódio, você estava falando de ética aí, o filme todo gira em torno da luta dos dois repórteres para conseguir 3 confirmações daquilo que foi soprado no ouvido deles, né? Porque sempre a informação política com esse tipo de teor destrutivo vem, evidentemente, do adversário do cara que está sendo acusado, né? É esse que chega no ouvido do repórter e diz, está acontecendo não sei o que e tal. E o repórter tem que ter, né, na velha regra do jornalismo,
né, você obrigatoriamente tinha que partir do princípio de que a sua tese, ou a tese que você estava procurando confirmar, poderia ser mentirosa, né, porque estava sendo soprada por um adversário do cara. Então, você tinha que trabalhar para desmentir a tese mais do que para confirmá-la, né? Então, você testava aquela tese. E o filme gira em torno disso, da luta dos dois de conseguir 3 confirmações, que era a regra da redação para a qual eles trabalhavam, né, que era o Washington Post, né, de que uma coisa com esse grau de gravidade de acusação tinha que ser confirmada pelo menos por 3 fontes independentes umas das outras. Então, eles conseguem a segunda fonte e a terceira fica pendurada, tal, e era aquela figura do Deep Throat, que era o cara que telefonava para eles. Depois apareceu, eu não me lembro mais agora quem era ele, mas ele apareceu aí 20 anos depois, foi identificada essa fonte. Era do FBI. Era um cara do FBI, né? É o cara do FBI. Tu sabe, Fernando, o que sempre me chamou a atenção nesse caso, primeiro a questão de que foi um jornalismo investigativo efetivo que aconteceu, né? Depois passa o tempo, até vou pedir para o Gabriel colocar a foto dos 2 jornalistas do Washington Post junto com os 2 atores que fizeram o filme, Todos os Homens do Presidente, que são o Dustin Hoffman e o Robert Redford. Robert Redford fazendo o papel do Bob Woodward, que é o que está ao lado dele aí. E o Carl Bernstein ao lado do Dustin Hoffman. É bem parecidos os dois, né? Então, o que acontece? Eles fizeram esse processo investigativo em que eles sabiam, de alguma forma, a credibilidade da fonte estava garantida porque o Bob Woodward, com o tempo, deixou escapar que ele sabia que a fonte era do FBI. Né? Numa entrevista para o Sean Hannity na Fox News, que eles se odeiam os dois, mas conversam. Né? Ele contou para o Sean Hannity que ele tinha uma desconfiança que a fonte era oficial do FBI e que depois, logo depois do desfecho do caso e da renúncia do Nixon, né? ele então confirmou para um petit comitê que a fonte dele era o FBI. Então, portanto, o Garganta Profunda era conhecido, era useiro e vezeiro, e o nome dele era Mark Felt. Mark Felt, informante do Bob Woodward, né? Conhecido como Garganta Profunda, né? Cujo nome foi dado em homenagem a uma atriz chamada Linda Lovelace, que fez um filme pornográfico homônimo chamado Garganta Profunda, em 1972. Então, tem toda uma relação. Mas o que me impressionou? Obrigado pela imagem, Gabriel. O Bob Woodward, agora eu vou te pedir que tu bota a imagem atual do Bob Woodward. Então, a mais próxima do Bob Woodward, esse aí. Agora ele lembra mais o Robert Redford do que antigamente. Né? O Bob Woodward, com o tempo, se mostrou um jornalista democrata, um jornalista de esquerda, persecutório, e que fez uma série de livros, e principalmente os últimos livros dele, todo assim com ódio visceral do Donald Trump, promovendo dossiê falso, promovendo os falsos testemunhos. Né? E aí eu pergunto para ti, Fernão, se o Nixon fosse do Partido Democrata, tinha rolado o caso Watergate? Olha, possivelmente, quer dizer, naquela época a coisa era menos radicalmente dividida do que é hoje. Mas, enfim, a função da imprensa, é isso aí, quer dizer, a imprensa não é só nessas questões assim, de investigações pontuais, né? A imprensa é o alarme da sociedade. A função dela é controlar o poder político, né? Reduzir a força do poder político, né? A contundência do poder político em cima do indivíduo, principalmente. A força do Estado em cima do indivíduo. Que é uma luta muito desproporcional, tá certo? Quando o Estado visa uma pessoa, um indivíduo, ele pode esmagar ela tranquilamente. A função da imprensa principal é essa,
Quer dizer, e você está vendo aqui no Brasil, quer dizer, a gente não precisa ir para os Estados Unidos, a gente está vendo aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil vai ser uma ditadura enquanto a imprensa deixar. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Porque se você dá uma paulada num ministro do Supremo Tribunal, ou seja quem for, né, lá de cima, na primeira que ele extrapola a sua função e as suas prerrogativas e o seu alcance segundo a Constituição, ele recua e a coisa volta para o normal. Isso que está acontecendo no Brasil, quer dizer, você tem hoje aí esse caso do Felipe Martins, que é uma coisa de um escândalo, né? Essa defesa dele que saiu segunda-feira aí foi apresentada, né? É um troço de um escândalo, né? A falsificação da prova lá nos Estados Unidos, né? Por uma turma que foi mandada daqui para fazer isso, né? Ele obteve cumplicidade do governo americano anterior, né? Porque aquilo é um flagrante, quer dizer, os caras puseram, primeiro, a alfândega de Orlando negou que o sujeito tivesse passado por lá. Na data que o acusavam de ter fugido do Brasil para não ser preso por um golpe que ia acontecer dali a 9 dias. É tudo de um absurdo, assim. É insólito. Total, né? Exatamente. E aí passa... A Polícia Federal manda uma equipe para os Estados Unidos para estudar aquela história das joias do Bolsonaro. 4, 5 dias depois, aparece na alfândega de Orlando a entrada do Felipe Martins, né, lá, por aquela alfândega. Né? Mas com o nome dele escrito errado, o número do passaporte errado, o visto americano apresentado é errado. E foi se descobrir, né, que esses erros estavam num passaporte que ele perdeu em 2021 e fez um BO na polícia, acusando a perda disso. Então, quer dizer, essas informações não eram de domínio de Orlando, né, foi enfiada lá. Né, e isso fica claro. Então, você tem um ministro do Supremo Tribunal falsificando uma prova num país estrangeiro para prender um cara que ele sabia que era inocente. Porque depois se constatou, né, que ele tinha quebrado o sigilo telemático desse cara, do Felipe, 5 meses antes, até 10 meses depois da suposta viagem dele. Então, ele sabia, minuto por minuto, onde é que ele estava andando nesse tempo todo. E, mesmo assim, prendeu o cara, né, com essas informações, de posse dessas informações. Tudo para quê? Para dar credibilidade à história da minuta golpista, né, que é o único fio terra que liga toda essa conversa a um pingo de realidade, que é uma reunião que houve da presidência, né, com juristas, ministros, etc., entre eles alguns ministros militares, para estudar o artigo 136 da Constituição, que é o que estabelece quais são as condições para você instalar um estado de emergência. Né? E terminou essa reunião dizendo: não vamos instalar porque não dá para atender essas exigências que a Constituição faz. Acabou. É em cima disso tudo que se monta essa lenda que está aí. Isso vai ficar assim, Fernão? Esse registro alfandegário fraudulento, porque eu ouvi ontem, na tua conversa com o Laudelino, no teu vídeo, no YouTube, eu fiquei horrorizado quando tu contou esse caso. Ou seja, os caras pegaram um passaporte extraviado, com o número de passaporte extraviado, com o nome do cara escrito errado, passaporte velho, e fizeram um registro de entrada desse passaporte extraviado. Porque é coisa tão louca, é mais louca do que se imagina quando tu entra no detalhe. Ou seja, dados alguém... que foram passados verbalmente para os caras de Orlando. Porque por isso é que escreveram Felipe e não Felipe. Porque quando você entra nos Estados Unidos, o cara não lê o seu passaporte, ele põe numa máquina que escaneia o seu passaporte. Então não tem erro de nome, nem de número, nem de nada. Foi ditado. Foi ditado. E aí você fica sabendo que isso era de um passaporte que foi perdido no Brasil 3 anos antes.
Isso é uma vergonha. E uma vergonha pelo seguinte: o que vai acontecer? Quando é que as autoridades americanas, o Departamento de Estado americano, vai tomar uma providência com relação a isso? Olha, estão enrolando com isso, hein? Porque o Phil Martins contratou uma advogada americana, que é brasileira, mas vive lá, tem cidadania americana, e que é muito eficiente, né? Ela primeiro peitou o órgão da alfândega de Orlando e esse órgão de alfândega recuou, apagou, né, aquele registro que ela já tinha dito que não existia, depois apareceu, depois foi apagado, né? Isso tudo, quer dizer, é de uma grosseria, né, a falsificação, e nada disso sai na imprensa, cara. Você não vê uma gritaria sobre isso, né? Esse é o motivo da nossa conversa. O motivo da nossa conversa é muitas das coisas que nós estamos comentando, que eu tenho lido a respeito de um absurdo. Olha, ontem uma jornalista da Fox denunciou um escândalo de 20 bilhões. O Lee Zeldin, que é o cara da Agência Governamental de Proteção Ambiental americana, denunciou um escândalo de 20 bilhões de dólares em 129 contas do Citibank, todas elas gerenciadas por pessoas ligadas ao Barack Obama, a Hillary Clinton e ao Joe Biden. E essas autorizações desses créditos bancários foram feitos 3 ou 4 dias antes do final do ano passado. E tu não lê uma linha sobre isso aqui? Uma linha. Aqui a coisa está feia demais, né? E quando você... o pior, para mim, é aquilo que já está ainda mais profundamente entranhado, porque isso aí que você descreve é sabotagem rasteira. Mas quando você vê... quer dizer, o jornalista brasileiro de política mora naquela mesma ilha isolada do resto do país, que é Brasília. Vive lá, casa lá, tem filhos lá, tem pais lá, né? Então, eles acabam virando parte do sistema, eles se acostumam com aquele troço. Então, quando você vê uma imprensa que está tentando discutir um problema, essa semana teve um editorial que me chocou muito, que era sobre essa briga que está dentro do PT, né? Outra coisa, quer dizer, tem uma corrente do PT denunciando que está tudo falsificado, a coleta de novos membros do partido, que foi feito por aí, para fazer a eleição dos cargos da diretoria do partido. Quer dizer, o partido que prende você, se você falar de urna, né, está denunciando fraude na eleição interna dele. Você não vê um pio sobre isso aí. É tudo na surdina, umas matérias meio assim. Aí vem um editorial sobre isso, né? Eu falo, olha que bom. Mas qual era o tom desse editorial? Porra, tem uma briga no PT, onde a turma da esquerda do PT pode tomar o poder dentro do partido. E aí, o que o Brasil vai ter que fazer para se adaptar a essa nova condição? Olha a inversão do troço. Em vez de você dizer, olha, o Brasil está torto de raiz, né? O nosso sistema eleitoral é torto, o nosso sistema de formação de partido é torto. Então, enquanto nós não arrumarmos isso, né, que deve ser feito nesta direção, assim, né, e que depois os partidos que se adaptem a isso. Não, é o Brasil que tem que se adaptar a uma eleição interna de um partido, né, que pode entortar ainda mais a vida do Brasil. Quer dizer, nós estamos num grau de distorção de tudo nessa questão da imprensa que é absurdo. E tudo isso, meu caro, que nós estamos vivendo num país com inflação pré-galopante, com o Estado de Direito em farrapos. Nós estamos vivendo num país com baixíssima credibilidade internacional. Nós estamos vivendo num país em que as pessoas não têm mais esperança. Quer dizer, tudo isso que tu relatasse, se nós estivéssemos vivendo numa boa situação de normalidade, seria menos ridículo. Mas não, eles fazem planos de reeleição,
Eles fazem planos de poder sobre cadáveres e cadáveres de cidadania, de bom senso, de valores, não estão nem aí. E eu volto para o nosso tema. A imprensa brasileira, assim como a imprensa americana e boa parte da imprensa europeia, se aliou a isso. E qual é a maior evidência mais cabal disso, Fernão? É aquela que vai ser discutida agora, dia 16, domingo, a questão da anistia. Eu vejo jornalistas, vamos pegar o caso do Franklin Martins, o cara foi sequestrador, foi anistiado e ganha dinheiro do meu imposto, do teu. A Dilma Rousseff foi presidente da República, foi terrorista, junto com o marido dela, o gaúcho aqui, o Carlos Araújo, que até um motorista de caminhão ele matou na estrada Rio-Teresópolis. Esses caras Mataram foram aquele menino aqui em São Paulo que estava na guarita do quartel. Exatamente. Um caminhão Mataram. cheio de milícia. Esses caras mataram, sequestraram, roubaram e foram perdoados, foram anistiados. Esses jornalistas, como o Franklin Martins e o Fernando Gabeira, são caras que são incapazes de dizer, puxa vida, anistiem as pessoas do 8 de janeiro, não porque cometeram crime ou qualquer coisa do gênero, é porque é uma farsa. Eles sabem que é uma farsa. Isso é velho como a humanidade, cara. O Gramsci, que escreveu a obra dele nos anos 20 do século passado, ele está fazendo 100 anos, né? Dizia isso, que você tem que tomar a imprensa e tal. Então, esse processo foi assim, né? Quando eu comecei no jornalismo, você não precisava ter diploma de jornalista para estar numa redação. Então, você entrava numa redação, tinha gente de todo tipo e de todo tipo de formação e de origem. E esse mix representava muito melhor a sociedade, né, a qual essa redação, de que qualquer redação deve ser um reflexo, né, do que esse troço de hoje. E aí o que aconteceu? Qual foi a primeira campanha do PT? Vamos ficava obrigatório ter diploma de jornalista. Para quê? Para fazer um funilzinho e eles controlarem as escolas de jornalismo e aí todo jornalista que saísse de lá só saía com o carimbo dele. Então, cara, agora, isso é um truque velho como a humanidade. Nós estamos lidando com problemas de 100 anos atrás. Pois é. E fica discutindo esse troço e tal. Quer dizer, o Lula simplesmente, gente, fechou no projeto de comprar a eleição, que é o que ele sempre fez na vida. Então, essa inflação, tudo isso é reflexo disso. Ele todo dia lança uma Bolsa Família nova aí para comprar mais um pedaço do eleitorado, né? E com aquela ideia de um velho de 77 anos, sei lá, ou 78, né? Que está naquela pré-moelle de luge, sabe? Depois de mim que se dane, né? Eu quero morrer na presidência e depois o Brasil que se arrebente. Então, gastar tempo discutindo isso aí é tão óbvio, né? É tão óbvio. E por que eu acho também que a gente não sai desse buraco? Porque a direita também não tem um projeto. Não tem. Entendeu? Como tem a Romênia. A direita Como tem a Romênia. reage com o expediente tradicional, né, que é o mesmo que levou o Trump para o poder nos Estados Unidos, que é aquele: quem é que vai nos salvar deles? Não é em cima de uma proposta, olha, vamos fazer do Brasil isso, assim, assim, assado. Não. É quem é que vai nos salvar desses caras. Então, quando você entra nessa coisa da polarização, você cai nesse troço. Um é o anti-outro, né? E não precisa ser mais nada para se eleger. Então, e a direita? Isso, você vai para lá e vem para cá de novo, e a direita, quer dizer, para além disso, de quem vai ser que vai nos salvar dele, se é o Bolsonaro, se é o Tarcísio, se é não sei quem, então fica essa discussão, né? Que é uma periferia da história. Né? Agora, ontem um amigo meu ligou para o Brasil. Quando muito a direita afirma aí algum ismo, né? Liberalismo, aquelas coisas que você lê no livro, né? Mas que não é concreto em cima do caso brasileiro. Né? Então,
você fica... Qual é o projeto? Eu quero segurar o timão do mesmo barco cheio de defeitos, né? E conduzir o povo brasileiro para lá e para cá, como eu quiser, em vez deles. Esse é o único projeto que os políticos brasileiros dos dois lados têm, cara. Então, seguir a Arnaldo. proposta que há 250 anos revolucionou a história da humanidade, que é você pôr o povo em condição de ter a última palavra sobre tudo que vai afetar a vida dele, né? Essa não é posta aqui. Porque tanto a esquerda quanto a direita, essa é a verdade, né, acham que isso não é para esse povinho que Deus pôs nesse país. Os dois têm esse... O povo está descartado da conversa, é uma briga de duas elites, e a gente fica rodando nisso aí. É triste até a gente te ouvindo o que tu estava falando e vai se dando conta que é isso mesmo, né? Mas a gente tem uma parte da gente que não se conforma, né? Que é a parte da gente que continua fazendo o que nós estamos fazendo. Do tipo assim, olha... Essa é a outra função da imprensa, Glauco, que é mais fundamental do que aquela que nós discutimos anteriormente. Você só pode progredir em matéria política por estudos comparativos. Certo? Você não vai querer inventar aqui no Brasil tudo de novo que a humanidade já inventou a esse respeito e ficar testando para lá e para cá o que já foi para lá de testado. Tá certo? Então, a função da imprensa é mostrar essas alternativas. Como é que funciona lá na Suíça, onde os caras nem elegem presidente? Por quê? Como é que funciona o sistema deles? Como é que funciona o sistema de democracia direta nos Estados Unidos, dos estados para baixo, que fizeram aquele país em 60 anos do século XX sair da carroça e ir para a Lua? Você tem que apresentar isso para os brasileiros, que isso existe. E ninguém no Brasil sabe como é que funciona isso. Voto distrital, puro, com recall, né? São 3 ferramentas. Voto em papel que fizeram. Quer dizer, quando o povo tem a última palavra, não emplaca esse tipo de empulhação aí, de urna, porque eu quero, tal. Não existe isso. Né? E como é que se explica, Fernão, no Brasil e nos Estados Unidos, um fenômeno muito semelhante? Nos Estados Unidos não chegou a ponto de o judiciário se arvorar a ser, como disse o Toffoli, o editor da sociedade, que é uma tremenda besteira, né? O judiciário não é editor de coisa alguma, o judiciário é responsável pela legalidade do país e é responsável por atuar sob demanda. Esse é o papel do judiciário. Então, não vem com esse papo de editor do país. Mas como é que pode, por exemplo, no Brasil acontece o que de vez em quando lá nos Estados Unidos acontece aqui ou ali, e aí o próprio sistema de freios e contrapesos vai lá e pum, coloca de volta no lugar, do tipo, fica aí, não te mete. O juiz lá do estado do Maine quer caçar uma nomeação presidencial. Aí vem o estado, o sistema inteiro vem dizer assim, não, desce daí, calma, volta. Quer dizer, não chega a ter um problema... O Tocqueville, que andou lá nos Estados Unidos quando a democracia deles tinha só 50 anos, 1830, ele já sacou que se isso aqui um dia for destruído, vai ser o judiciário que vai destruir. Porque ele é um poder não eleito, né, que tem a prerrogativa de tirar a sua propriedade, a sua liberdade e até a sua vida. Né? E isso é uma droga poderosa demais para não afetar as pessoas, não corromper as pessoas. Então, você tem que cercar isso de várias ferramentas, né, para evitar que o cara fique intoxicado por essa droga, como o nosso Supremo Tribunal está. Né? Lá, então, como é que isso evoluiu? Né? A partir do momento que eles conseguiram o voto distrital com o recall, quer dizer, pôr na mão do freguês a continuação ou não da carreira do político, você pode caçar o mandato dele a qualquer momento, passando uma lista. Você pode ser o morador de rua. Se você
colher aquelas assinaturas, você convoca uma eleição nova no seu distrito e tira o cara. Com isso na mão, eles conseguiram as leis de iniciativa popular, né? O povo propõe a lei, né? E o povo aprova a lei por cima do legislativo, né? Conseguiram o referendo das leis dos legislativos. Quer dizer, você pode desafiar uma lei que o legislativo fez, passando uma lista e tal. Se você colher aquelas assinaturas, você faz uma votação e não aceita a lei, recusa a lei. E agora, na etapa que eles estão neste momento, a 100 anos de distância do primeiro passo, né, o que eles inventaram a partir de 1940, né, só, foi esse sistema de eleições de manutenção, de retenção de juízes, como eles chamam. Uhum. Então, como o judiciário também funciona num esquema distrital, você tem Juízes e cortes, procuradores também, né? você vem na sua cédula, em cada eleição, a cada 4 anos, vem o nome de todos os juízes que podem um dia você cair na mão deles, porque você mora naquele lugar e tal. Uhum. Vem a lista desses juízes com a pergunta: o juiz fulano de tal permanece juiz mais 4 anos? Sim ou não? Então, quer dizer, com tudo isso, fica muito mais difícil surgir um Alexandre de Moraes lá do que aqui. Uhum. Onde aqui o presidente bota lá qualquer bandido, com escrito na testa o que o cara é, e ninguém contesta, porque o Senado também não interessa que senador você elegeu, o presidente do Senado, um cara que você compra, trava o processo inteiro. Então, quer dizer, está tudo errado, né? Se você Tu acha que a gente pudesse... está maduro? É? Tu acha que a gente está maduro por uma nova Constituição? Pensar, pelo menos, em... Porque tem que começar tudo de novo, né? Do jeito que está, não tem como remendar, mas tem que zerar. Não, o Brasil, uma hora vai acontecer isso, eu não sei como, o que vai disparar o processo, mas porque as nossas instituições estão todas falidas, né? Mas esse negócio de constituinte é um perigo também, né? Também. E você vê que a única Constituição que realmente é democrática no mundo, que é a americana, como é que ela foi feita? Foram lá 30 ou 40 sujeitos que se reuniram numa sala. Primeiro teve esse pacto: olha, nada do que sair de discussão aqui dentro pode sair lá para fora. Lá para fora só vai sair a decisão que nós tomarmos como sendo decisão de nós todos. Então, isso aí já excluiu a vaidade do processo, né? Ah, eu estava falando isso, eu estava falando aquilo. Uhum. Já excluiu. Mas era isso. E fizeram uma Constituição que, por esses artifícios de expulsar a vaidade, ninguém assinar, tal, virou aquela obra enxuta e perfeita que ela é, né? E dali você saiu dizendo: olha aqui, nós temos esse projeto de país, quem quiser pode aderir. E levou uma discussão de mais 10 anos para convencer os estados todos, aquelas 13 que já existiam, a aderir. E os caras só aderiram depois de uma vasta discussão para encurtar os poderes do presidente. O presidente ficou só com isso que o Trump está fazendo, né? Tratados internacionais, proteção da moeda, né? A guerra, e ponto. O presidente não pode fazer nada dentro do seu Estado. Um Estado pode recusar até a política dele de não aceitar imigrante, tal como tem estados lá que não aceitam. Aqui vale, pode entrar. E o presidente não tem esse poder. Então, cara, você vê que lá o processo que faz uma Constituição ser democrática ou não é o processo de aceitação dela, e não o que está escrito lá dentro. Como teve agora no Chile, né? Os caras fizeram uma Constituição mais esquerdizante, mas tiveram que perguntar para o povo, e o povo falou: não queremos. Não, volta para o tempo do general Pinochet. Isso é que importa, quer dizer, não é você falar: não, eu sou o rei da cocada, então estou propondo aqui direitos A, B, C, N, X, tal, né? Que é o que é a Constituição brasileira. Só quero comprar o seu voto com normas constitucionais para a eternidade. Quer dizer, viram um desastre.
Sabe, Fernão, que eu entendo, por tudo que a gente está vivendo, a nossa maior doença institucional hoje chama-se Supremo Tribunal Federal. É uma anomalia que não tem medo, porque no sistema de freios e contrapesos, né, um poder faz... Sabe o que é isso? É porque ele é o poder mais alto dentro de uma escala de impunidade de todos os poderes. Impunidade. Mas... Quer dizer, é o Supremo Tribunal porque ele é a escala mais alta. A única força capaz de deter esta impunidade, Fernão, não é o Senado, é a imprensa, Fernando. Claro. A única força capaz de dizer não para essa gente não é Exército, Marinha, Aeronáutica, não é Polícia Federal, não é Senado, é a imprensa. A imprensa tinha que estar batendo de frente com isso. E não está tecendo todos os elogios, defendendo as arbitrariedades. E o que é pior, Fernão, sabendo que é errado. Porque se tu conta pelo menos com a estupidez humana, tu diz assim, ó, perdoai-vos, pai, eles não sabem o que fazem. Tu até entende. A imprensa brasileira é a única do planeta que apoia aumento de imposto. Tá certo? Ela não fala por nós, ela fala por eles. Saiba ela como não é uma criatura do Brasil real, ela é uma criatura deles. Os partidos a mesma coisa. Né? São criaturas absolutamente artificiais. 3 caras se reúnem, criam um partido, ganham uma mesada do governo de não sei quantos bilhões, e saem comprando voto. Então você tem 40 partidos aí, e mais 30 na fila, para ver se pega um pedaço desse bife. Não tem nada a ver com o povo não sabe o nome desse troço, né, desses partidos. Não sabe o nome desses caras. Então, quer dizer, se você... Tudo volta para isso. Tem que ancorar o Brasil no povo brasileiro. No povo brasileiro. Tem que existir os partidos que o povo se concordar em sustentar. Olha, me dá aqui uma contribuição, porque eu tenho esta mensagem, eu vou pegar esta briga em seu nome. Aí você dá a contribuição ou não dá. O que acontece com isso? Sobra 3 partidos, 4 partidos. Tá certo? E não 50 partidos, não tem sentido isso. Não existe 50 maneiras de você tocar coisa nenhuma. Então, agora, tudo isso... A discussão no Brasil começa desse ponto em diante. Quer dizer, o que está aí, eles tomam por irremovível. E aí, o que é cobertura política no Brasil? O grupinho do fulano de tal, que é mais puto do que o outro, tá certo? Topa fazer mais sacanagem do que o outro, então ele está ganhando força, está comprando todo mundo. Isso e aquilo. E fica, sabe, essa coisa dos eruditos daquele mundinho de Brasília, que sabe os nomes daqueles caras, pegou a comissão, não sei o quê. A comissão não significa nada. A comissão tem, por trás do título dela, comissão disso, comissão daquilo, ele tem a prerrogativa de dar apartamento para deputado, pagar conta de mulher de deputado. É isso que é o jogo de troca deles. E não aquilo que aparece na imprensa. Então, tá tudo, nós estamos, sabe, é uma briga de cego no escuro, cara. Tu sabes que ontem um amigo meu ligou para mim e disse assim, Glauco, quando é que tu acha que o Trump vai olhar para cá? E eu disse para ele, olha, primeiro que, objetivamente, talvez depois da guerra, depois da Pax ucraniana, na Rússia-Ucraniana. Mas eu quero te lembrar algumas coisas. Ele já cortou a USAID, já cortou 268 milhões de reais de financiamento a ONGs e jornalistas brasileiros. Ele já está trocando a equipe aqui, inclusive, dos consulados e embaixadas, que vão deixar de ser ninhos de marimbondos conspiratórios. Esse cara está impondo uma nova relação com os países baseada em valores. Então, assim, ó, de certa forma,
o Trump já está fazendo muito pela gente aqui, né? Está mandando bons sinais. Mas eu te pergunto, meu caro amigo, eu sei que tu está com o tempo bem justo hoje. É que nem eu sempre me lembro daquela música do Paralamas, acho, né? Afogados, Trench Town, Favela da Maré, a esperança não vem do mar, nem das antenas da TV. Eu pergunto, de onde é que vem a esperança? Nós temos esperança que possa vir dessa coragem do Donald Trump, porque, olha, cara, bota um sujeito de coragem nisso, né? Tem que tirar o chapéu. O cara sofreu uma tentativa de assassinato, quase tomou um tiro na cabeça, né? Tá lá enfrentando um establishment que é mais poderoso do que 60 Brasílias, né? Ele tem lá dentro da instância federal, né, que não tem não é atingida por esses instrumentos de democracia direta, não está submetida lá, só tem isso dos estados para baixo. Então, lá no âmbito federal, se criou um Brasilzinho, né, que é aquele país dos nomeados, né? O cara é nomeado, cria uma agência, não sei das quantas, que cuida de um setor da economia gigantesco, então ali começa uma correr dinheiro e tal, né? E não tem esses checks and balances, né? Porque é o nomeado do nomeado do nomeado, é o Brasil. Então, ele se deparou com isso lá, e é isso que está fazendo a vida dele, né? A popularidade dele se prende a isso. Ele está provocando um terremoto lá no Olimpo, onde ninguém mexia, né, e os caras estão caindo, e a ladroagem toda está aparecendo. Tal. Isso, todo mundo, todos os seres humanos sempre sonharam com isso. E lá, de vez em quando, é possível, porque você tem essa raiz democrática do sistema, né, parte do povo. Mas, no mais, o Trump, cara, está dando sinais muito fortes, né, de que ele está se curtindo como imperador do mundo. Eu não subestimo o poder desse tipo de droga, Glauco. Entendeu? Porque o componente que mais vicia na droga do poder é esse, de você fazer os outros fazerem aquilo que eles não querem fazer, né? E curtir esse poder, né? A esquerda faz isso, né, com censura, com essa nova língua que ela cria. Agora você não pode mais falar tal palavra, você tem que falar esta outra. E a humanidade inteira tem que se dobrar a isso. Esse é a coisa aditiva do poder, o cara sentir esse prazer de dobrar a sua vontade, de te obrigar a fazer assim ou assado. E eu acho que o Trump está um pouco nesse trip, né? Com essa coisa que ele está fazendo aí de tarifa para cá, muda para um lado, muda para o outro, e vê o mundo inteiro ter que se rebolar para caber na história que ele falou. Isso é um perigo, entendeu? E eu vou fechar a minha avaliação do Trump com essa história da Ucrânia, né? Agora está lá esse Steve Witkoff, né, que é um super corretor de imóveis, que ele transformou no maior negociador da política externa americana. Está lá, ele já dobrou o Zelensky daquela maneira, quer dizer, tirou todo o sistema de inteligência americano, os caras ficaram no mato sem cachorro, estão se rendendo aos milhares os soldados ucranianos, porque eles estão vendo que não vale mais a pena lutar, né? Nesse meio tempo, a Rússia invadiu mais profundamente a região de Kursk lá, entrou mais 1.000 quilômetros para dentro lá, nesses 2, 3 dias que o cara suspendeu essa coisa. E agora a bola está com a Rússia, né? Então, eu quero ver que tipo de exigência ele vai fazer para o lado russo entrar nesse acordo. Isso vai me dizer que realmente vai acabar de formar a minha impressão sobre o Trump. Eu sempre também eu não avalio as coisas pelo valor de face delas, né? Você, na política, como eleitor, você tem que considerar sempre
partir daquele raciocínio. Qual era a alternativa? A alternativa era deixar aquela gente que estava enfiando censura no mundo inteiro, né, derrubando governos democráticos, armando a mão de gente como Alexandre de Moraes e tal. Então, conseguimos um avanço ao ter uma solução que deteve esse processo, sem dúvida. Sem isso, tudo desmoronava. Mas isso não me faz fechar os olhos para aquilo que os meus olhos estão vendo, né? Perfeito. Então, eu mantenho meu senso crítico quanto a isso, né? E é isso, quer dizer, a Rússia tinha formulado previamente, em vários episódios, aí, pelo menos 3 exigências, né? A garantia de que a Ucrânia não vai entrar para a NATO. Esse é um ponto já meio superado, porque teria outro tipo de solução, né? O desmonte parcial das Forças Armadas da Ucrânia, que é muito grave, se for aceito, né? E a anexação total das 4 ou 5 regiões que eles invadiram lá. Se as exigências do Trump para a Rússia entrarem, né, nesse acordo forem muito semelhantes a essa, eu passo a desconfiar fortemente do Trump. Se não forem, se ele conseguir algum recuo da Rússia também e fizer um acordo que tenha um senso mínimo de justiça, de um povo que está invadido sem condição de reagir, e você passar uma rasteira nele, aí ele cai muito no meu conceito. Então, eu estou esperando esse momento, né, que vai ser... Eu acho que está para acontecer nos próximos dias. Aí. Eu acho que até segunda ou terça-feira a gente já vai ter, porque tu sabe que eu sempre comento aqui em Porto Alegre, tinha um jornalista, um radialista que tinha 70% de audiência de rádio. O que ele fazia? Todos os dias ele arrumava a cadeira de roda, um colchão de... Assim, só que ele nunca ia para o ar pedir uma cadeira de roda se ele já não tivesse 6 no depósito. Ou seja, ele entrava no ar e dizia assim, eu preciso de uma cadeira de roda. Voltava ao do break comercial e dizia assim, já recebi 3. Todo mundo que ouvia dizia assim, mas o prestígio desse cara é impressionante. Não, é estratégia. Eu tenho certeza que existe uma estratégia bem conhecida das 3 partes, que agora só falta ser divulgada. E é óbvio que a Rússia vai querer manter alguns dos avanços desses, até baseado na doutrina Barroso. Eu lembro muito aqui da doutrina Barroso, do nosso Supremo Tribunal Federal, em que diz assim, perdeu o mané, não amola, né? Alguma coisa a Ucrânia vai ter que entregar, né? E a única coisa que eu espero nessa função toda é que pare de morrer gente inocente. Eu acho que esse é o fim da picada. Eu já sou um pouco mais exigente. Eu ainda tenho aquela memória do John Wayne. Eu quero que seja feito o mínimo de justiça. Então, cara, porque eu conheço isso aí, eu assisti isso aí, né? A Rússia não vai parar onde ela chegou. Não vai. Ela só vai parar em Portugal, se deixarem, né? E depois de Portugal, em Washington. Mas não é a Rússia, é o Putin. É isso, assim, é o Xandão deles. Putin é a China. É o poder, cara. A droga do poder É isso aí. Mas, bom, o que a gente espera é que haja um mínimo de sanidade, né? E lamentavelmente, a gente vê esses movimentos do Donald Trump, que uma certa, aliás, com uma veemente truculência, mas a gente chega... Está sentindo essa volúpia, né? Ele fala uma merda, o mundo inteiro entra em pânico. Mas o adversário... que é o barato da droga do poder, é esse aí. Pois é, mas não podemos esquecer o outro lado, né? O outro lado é medonho, Fernão. O outro lado faz dossiê falso, o outro lado utiliza o Estado, é o Deep State, né? Utiliza a máquina... Você não compra com o seu voto aquilo que está te oferecido pelo valor de face. Você compra medindo todas as alternativas e circunstâncias. Qual é o menos ruim? É isso aqui. E aí você vai. Esse é um voto consciente. Qualquer voto entusiasmado, tá? Cara, a emoção é nossa maior...
Nossa maior armadilha é sempre a emoção, não adianta nada. E não conhecer a alma humana como ela realmente é o nosso também, a nossa fraqueza. A gente sempre acaba achando que um cara que foi preso por corrupção vai se tornar um bom presidente da República, né? A gente acha que um sujeito que foi colocado no Supremo Tribunal Federal é porque ele é um bom juiz. E a gente continua acreditando nessa ladainha, né? E por isso que a gente não existe nada fácil. A vida de ninguém é fácil. É uma luta permanente mesmo. E se você dormir no ponto, você volta para trás. É isso aí, cara. Não tem... É trabalho. É trabalho. Você tem que... A liberdade tem que ser conquistada a cada hora do dia. A cada minuto. Se você dormir 2 horas, você voltou um tanto para trás. Alguém estava acordado nessas 2 horas, não é verdade? Tu estava dormindo e alguém estava acordado, né? E aí depois tu vai querer assistir o Padre Gilson às 4 horas da manhã, aí é o fim da picada, né, Fernão? Isso é desespero, né? Quer dizer, esse nível de religião onde o cara se entrega a uma coisa... Desespero. É desespero, porque você imagina o que é você morar dentro de um morro carioca dominado pelo tráfico. A gente não tem a menor ideia do que é isso. O que é isso? É isso aí. Essa é a realidade do Brasil. Entendeu? Então você fica falando de liberalismo, de democracia. Esses caras nunca tiveram nenhum cheiro disso. Não tem direito nenhum. Estão lá debaixo de um bandido que assassina os filhos dele na frente dele. E essa é a realidade que a gente tem que pôr na tela, né, para construir o teu grau de exigência moral. Eu não me permito não olhar para essa gente. Né? Porque cada vez que você fizer isso, você está matando alguém lá. É verdade. Você está deixando alguém ser trucidado lá. Então, cara, a briga é essa, o resto é... E a luta continua. A luta não para. E a gente aqui nessa estação, que é um bunker, é um pequeno bunker, é uma trincheirinha, né? A gente não vai sossegar. Aqui... Não tem trincheira que não seja importante, cara. Qualquer trincheirinha é fundamental. E essa trincheira aqui vai estar sempre pronta, com a sentinela de olho e a pimpinela acesa. Não vamos deixar. Assim tão fácil não vai ser, se depender da gente. Né, meu amigo? Muitíssimo obrigado, Fernão Lara Mesquita, pela tua queridíssima participação. Como eu te falei, de todos os teus predicados, de todos o que eu mais gosto é porque tu é um cara muito legal. Muito obrigado pela tua participação aqui. Deus te dê longa vida e próspera, como diria o senhor Spock. Tá certo? E até a próxima. Tudo de bom para ti, meu amigo. Tchau, gente. Tchau. Eu terminei agora a nossa conversa com o Fernão, porque a pedido dele, ele tem um compromisso daqui a 2 minutos, ele foi conosco um pouco mais adiante, né? Mas eu quero pedir para o Gabriel, antes de terminar, eu quero botar um videozinho que eu trouxe também, do ator Bill Murray conversando com Joe Rogan, a respeito da figura que nós tratamos aqui no início do programa, do jornalista Bob Woodward, o famoso Bob Woodward, do Todos os Homens do Presidente. Eu pedi que o Gabriel coloque, e logo em seguida tem um trechinho de uma manifestação do Nixon, que eu quero que a gente leve isso como tema para casa. Bota lá, Gabriel, por favor. When I read Wired, the book written by, Woodward, about Belushi, I read like 5 pages of Wired, and I went, oh my God, they framed Nixon. like all of a sudden I went, oh my God, if this is what he writes about my friend that I've known, for half my adult life, which is completely inaccurate, talking to like the people of the outer circle getting the story, what the hell could they have done to Nixon? Do you count Woodward and Bernstein among the, in which of the 2 camps of reporters do you count Woodward and Bernstein? Well, it'd be obvious where I would count them. I think that their reporting, I have not read their book, but from those that were interviewed and then misquoted in their books, I say that it was not that responsible. It was advocacy journalism.
Is there any way to get some kind of a handle on this situation? Should the media be investigated? Should it be controlled? No, I may disagree, for example, with what some president does with his power, but I don't want to abolish the presidency, or I don't want to control it. The same is true of the press. I believe in a free press. I do not want government control under any circumstances or government censorship of either radio, television, or newspapers. But I'm simply suggesting here that all of the media should look within themselves, look through that microscope at themselves, look in the mirror now and then, rather than looking out there to others. Do you think there was or is a deep President? Richard Nixon foi pressionado por esses jornalistas de esquerda, Bob Woodward, Carl Bernstein, que provocaram, pegaram o escândalo Watergate, que foi uma trama do FBI, transformaram num caso de segurança nacional, de espionagem, depuseram o presidente Nixon. E o que esse disse? Que nós temos que preservar a liberdade de imprensa. Que isso sirva de lição, porque foi tudo que perseguiu Obama e foi tudo que perseguiu Joe Biden. Pressão nas redes sociais, admoestação de jornalistas, perseguição da palavra. Richard Nixon, caçado, disse não, que eles olhem para dentro deles, que eles passem a perceber melhor os seus erros e que tentem corrigi-los, para que não haja mais e mais injustiças na lida com a liberdade e a liberdade de expressão. Deixo vocês com esse pensamento final do Richard Nixon, agradecendo pela audiência de todos, e amanhã nós vamos conversar sobre mais guerra, mas nós vamos falar sobre a guerra diplomática com o chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, aqui no Mais Brasil Mundo. Aliás, conteúdos desses só aqui na nossa Rádio Mais Brasil e no nosso programa Mais Brasil Mundo. Forte abraço a todos e até amanhã.